Boa noite a todos mais uma vez. Para aqueles que eu não dei boa noite, para aqueles que eu já dei boa noite. Nós vamos continuar a série de mensagens do livro de Lucas. Pode até ir abrindo suas Bíblias em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. O pastor falou, ele brincou dizendo que eu não gosto, e não gosto mesmo, tem certos assuntos que é difícil para o pastor local falar, e esse é um dos assuntos que eu não gosto mesmo, que ele mesmo falou na escola dominical. E uma outra coisa que ajuda o pastor é quando ele prega, e ele prega expositivamente, porque a nossa intenção sempre é pregar a palavra de Deus da forma correta, da forma como Deus quer que a preguemos, não querendo atingir um irmão A ou um irmão B, ou falar para alguém, ou atacar alguém, mas sempre o objetivo é que a palavra de Deus seja pregada da forma certa, para que ela possa servir de edificação para quem está ouvindo, para quem veio para o culto, cultuar a Deus e ser alimentado pela palavra de Deus. Então, a pregação expositiva nos ajuda porque você está pregando expositivamente os capítulos da Bíblia, dizendo apenas o que ela está falando. Lucas capítulo 11, eu comecei já alguns domingos atrás, no verso 1, e hoje nós iniciaremos a partir do verso 14, Lucas capítulo 11, verso 14. Aqueles que podem, eu convido que se coloquem em pé, em reverência à palavra de Deus, dos versos 14 até o verso 23. Lucas 11, dos versos 14 até o verso 23. A palavra de Deus diz o seguinte: E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero agradecer pela Tua palavra. Quero agradecer por tudo que o Senhor mostrou durante a semana, enquanto eu estudava esta passagem. Ajuda, Senhor, o Teu servo a transmitir aquilo que está escrito aqui, não com achismos, não com convicções erradas, mas apenas a Tua palavra pura e simplesmente. Que Teu Espírito Santo possa nos ajudar, não somente a mim, a transmitir aquilo que o Senhor me mostrou, mas também a cada um que está aqui presente, ouvindo, para que possa fazer a Tua vontade. Eu peço que abençoe, Senhor, cada um que está aqui nesta noite. E eu te louvo, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Podeis assentar. Eu comecei pregando sobre a oração. Depois, como essas pessoas, dentro desse contexto dessa passagem, das passagens paralelas, em Mateus, em Marcos, como elas viam, né, como essas pessoas enxergavam a Cristo e as suas reações baseadas no que elas em seus corações criam sobre ele.
E hoje nós vamos tratar um pouco mais, vamos aprofundar um pouco mais, abordando os religiosos, as pessoas que acusaram Cristo de estar expulsando pelos demônios. O povo de Israel, ele foi para o Egito através de José e Jacó. José chegou no Egito como escravo, depois foi alçado, depois de vários acontecimentos, ele foi alçado ao cargo de governador do Egito. E depois ele traz o seu pai Jacó e a família para o Egito, para morarem ali. E durante muito tempo, eles gozaram das coisas boas do Egito. Eles foram ali, ficaram tranquilos, confortáveis ali com aquela vida deles. E no decorrer do tempo, morreu o faraó, surgiu outro faraó que já não conhecia, algum tempo depois, que já não somente a Bíblia diz, não conhecia José, mas ele também não morria de amores pelo povo de Israel. E aí foi quando o povo de Israel se tornou escravo. E eles foram escravos mais ou menos por 400 anos. Êxodo 12:40 vai falar sobre isso, sobre esse período que eles foram escravos. Deus então envia um salvador, um libertador, que é Moisés, para libertá-los do Egito, para tirar o povo do Egito. E esse libertador, ele apresentando, mesmo que ele estivesse apresentando evidências de que ele foi enviado por Deus, ele foi questionado por todo o tempo que ele liderou o povo de Israel. Se vocês lembrarem, aqueles que nós não vamos ler as passagens, mas eles sempre deram trabalho para Moisés, desde que Moisés chegou lá no Egito, enviado por Deus. E um grande problema é que a nação de Israel, ela absorveu parte da cultura e dos costumes dos egípcios. E eles estavam confortáveis naquela situação, onde eles tinham, depois a gente vai ver um trecho da palavra de Deus que fala que eles reclamando que saudade dos alhos, das cebolas no Egito, que saudade daquelas coisas que nós tínhamos, a gente veio para esse deserto aqui para morrer, para sofrer. Então a gente vê que esse povo não respeitou um homem que foi enviado por Deus para fazer uma obra grandiosa, que era libertá-los da escravidão. Moisés era um tipo de Cristo. Ele foi levantado por Deus para uma grande obra, mas os israelitas tinham dificuldade de enxergar isso. E, avançando muitos anos depois, após a morte do último profeta, de Malaquias até João Batista, que veio anunciar Cristo, tem mais ou menos 400 anos também, que são os famosos 400 anos de silêncio. E dentro desses 400 anos, 10 das 12 tribos de Israel, 10 foram levadas pelos assírios e 2 foram levadas em cativeiro pelos babilônicos. E muita coisa aconteceu nesse período. E a mesma coisa que aconteceu lá no Egito voltou a acontecer, porque os assírios, quando eles conquistavam os povos, eles misturavam eles. A ideia deles era meio que desfazer a cultura da nação que foi conquistada, para que ela não se reorganizasse e lutasse contra eles. E o resultado disso, por exemplo, dessa mistura, são os samaritanos. Isso resultou no desenvolvimento, por causa dessa mistura, por causa de muitas coisas erradas, surgiram homens religiosos que queriam defender a qualquer custo o sistema de devoção a Deus, para não acontecer como aconteceu com os samaritanos. Nesse contexto, nós vemos os líderes religiosos do tempo de Cristo, completamente apegados a um zelo, não só pelas escrituras, mas também pelos escritos rabínicos, ou seja, pela tradição rabínica. Eles passaram a ser religiosos. O problema é que isso ficou só externo. Eles surgiram por conta, quando surgiram por conta de verem como o povo estava se afastando e como o povo estava aderindo a certos costumes dos outros povos. Então, você tem os fariseus e os saduceus e os escribas. Você tem homens que se levantaram para defender com veemência o que era certo.
que deveria cumprir toda a lei de Cristo. O pastor Bill falou na aula da escola, na RBD sobre isso, sobre eles cumprirem tudo certinho, eles davam o dízimo certinho, eles cumpriam todas as festas, faziam tudo certinho. Porém, depois de um tempo, isso se tornou o quê? Algo apenas externo. Tanto que Jesus vai falar para eles que eles eram o quê? Como? Sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de rapina. Esse era o contexto. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo de judeus muito religiosos, que se dedicavam a obedecer a toda a lei de Deus e interpretar corretamente as Escrituras, o que nós chamamos de Velho Testamento. E aí eles também seguiam muitas tradições orais. Os fariseus acreditavam que para agradar a Deus, cada pessoa tinha que obedecer fielmente todas as regras das Escrituras. Se parasse por aí, tudo bem. Mas também da tradição, ou seja, os escritos rabínicos. E é nesses escritos rabínicos que tem muita coisa que não era o que Deus queria. E isso foi afastando eles cada vez mais daquilo que é o certo, que é servir a Deus com integridade. Jesus condenou os fariseus, Mateus capítulo 23. Abre lá rapidamente, deixa o seu dedo no Lucas 11, vai lá para Mateus capítulo 23. Mateus 23. É o capítulo quase todo, Jesus está pegando para valer. Mas o verso 27 e 28, olha lá, Mateus capítulo 23, versos 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. É nisso que eles se tornaram. De homens lá no comecinho, que até defendiam que era correto, eles se transformaram em pessoas assim, que eram extremamente religiosas. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram uma elite religiosa de sacerdotes. Eles controlavam tudo o que acontecia no templo e tinham grande influência política. Outro problema. O poder dos saduceus vinha de sua preocupação em manter boas relações com os invasores romanos. Ou seja, eles também tinham uma moral dupla. Porque o objetivo deles não era só servir a Deus, mas vamos agradar também Roma. Porque isso nos mantém no poder. Quando o Senhor Jesus começa o seu ministério, ele abala, ele desequilibra o status quo desses religiosos, todo o padrão de vida que eles tinham. Jesus balançou esses alicerces quando ele chegou, fazendo tudo o que ele estava fazendo. De tal forma que, além de eles não terem examinado as Escrituras para reconhecer o Messias, eles o consideravam como inimigo. Eles não conseguiam enxergar quem era Cristo, eles só viam um inimigo que estava lá atacando eles, fazendo coisas que incomodavam eles. Esse foi um dos maiores problemas para eles. Trazendo para os nossos dias, a mídia e o mundo constantemente falam que devemos ultrapassar os limites, que ninguém pode determinar sobre as nossas escolhas. Não há limite para o que o homem quiser fazer, mas tem sim. Eles passaram dos limites. Esses homens passaram dos limites quando eles falaram o que eles falaram para Cristo nessa passagem de Mateus capítulo 11. É uma verdade sim que o homem, como a mídia fala, ele pode fazer, assim, ele pode ultrapassar os limites, o famoso meu corpo, minhas regras, eu posso fazer o que eu bem entender, ninguém tem nada a ver com isso, no meu nariz mando eu. Até certo ponto isso é uma verdade. Eu não posso determinar sobre a vida de ninguém aqui. Eu não posso dizer, faça isso, não faça isso, aquilo. Eu não posso.
Mas tem um problema nisso. Porque isso ela não é uma verdade completa. As pessoas podem fazer sim. Posso mencionar pelo menos um limite que deve ser respeitado. Poderia falar mais, mas eu vou falar de um limite. O limite da paciência de Deus. Esse é um limite muito importante. E foi exatamente esse que os religiosos ultrapassaram. O limite da paciência de Deus. Você já ouviu aquele ditado? Paciência tem limite? Quantas vezes, né? Eu já escutei dos meus pais isso. Paciência tem limite. Ó, você está errando de novo nisso. Só que isso tem um problema. Nós não temos, quando se refere a Deus, a gente não tem como saber qual é o limite da paciência dele conosco. Não tem como saber o limite sobre o nosso comportamento ou sobre o que nós estamos fazendo com relação a ele. Quais foram os limites quebrados pelos fariseus e saduceus? E quais foram as consequências? Primeiramente, eles ultrapassaram o limite da ignorância. Uma ignorância orgulhosa, verso 15. Vai lá para o verso 15 de Lucas. Volta para Lucas capítulo 11, verso 15. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. O ódio deles era tão grande que eles não se deram ao trabalho de conferir as ações e as palavras de Jesus. Porque esse acontecimento aqui, ele não é logo no início do ministério de Cristo. Já tinha passado muita coisa, Cristo já tinha feito muitas coisas que eles poderiam olhar igual Nicodemos. Lá em João capítulo 3, lembra que Nicodemos fala para Jesus: mestre, isso que o senhor faz é obra de Deus, não tem como não dizer. Eu estou parafraseando o que ele falou. Não tem como não dizer que não vem de Deus quem está fazendo tais coisas. E aí ele vem perguntar sobre salvação para Cristo. E Cristo fala para ele: ó, não importa vos nascer de novo. Mas não é o assunto da mensagem hoje. Mas Nicodemos enxergou isso. E não somente Nicodemos, muitos daquela época enxergaram isso também. Só que esses homens aqui, esses religiosos, os fariseus não, os saduceus, os escribas, aqui nesse trecho aqui ele não fala quem eram, mas lá nos livros, nos outros evangelhos paralelos, a mesma passagem fala que foram os saduceus e foram os fariseus. Então o ódio deles era tão grande que eles não se deram ao trabalho de conferir as ações e as palavras de Jesus para ter certeza sobre as alegações de Cristo ou sobre as suas próprias. Cristo os aconselhou a fazer isso. Cristo, na sua paciência, falou com eles: olha, abre lá, continua com o dedo em Lucas 11, João capítulo 10. João capítulo 10, deixe seu dedo marcando aí Lucas 11. Jesus falou para eles. Eles não estavam inocentes no que eles estavam falando. João 10, versos 24 e 25, primeiramente, eu vou ler aqui para vocês. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Agora vai lá para o verso 36. A partir do verso 36. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Ele falou para eles: se vocês não acreditam nas minhas palavras, acredita no que eu estou fazendo, nas obras. Ele alertou, mas ainda assim, o coração duro deles, tão apoiado numa vida externa e sem realmente se importar com aquilo que até o pastor falou durante a aula da EBD, sobre se importar com a justiça, com o que é correto, com o servir a Deus de coração, de dentro para fora, não de fora para dentro.
Eles não queriam saber. Eles não estavam interessados em saber. O ódio os consumia. Nos nossos dias, muitos imitam e repetem o mesmo comportamento dos fariseus e dos religiosos daquela época. Pessoas de idade avançada acostumados com sua tradição, com as tradições. Quantas e quantas vezes, eu não sei a experiência de vocês que estão aqui, você vai falar de Cristo, do Evangelho. Você não vai falar de uma placa de igreja, igreja A, igreja B, etc. Você vai apenas pregar Cristo. Muitas vezes aconteceu comigo pregar Cristo para alguém mais velho, bem mais idoso. Está tão enraizada as tradições que não quer ouvir. Não quer ouvir. Você fala, olha, mas eu não quero te falar da minha igreja, eu quero te falar só uma coisa. Você pode ficar na sua casa e aí eu vou orar só por você, mas escute apenas o Evangelho, que Cristo morreu e você precisa se arrepender dos seus pecados e aceitá-lo como Salvador. Não quer ouvir. Certa vez eu evangelizando, fazendo evangelismo no seminário, acho que minha esposa, nesse evangelismo, acho que a minha esposa estava comigo, que a gente foi evangelizar um senhor, e aí ele falava assim que o profecia, lembra? Que ele tinha uma profecia, que a avó dele fez uma profecia, ele não conseguia nem falar profecia, mas a profecia sobre que ia acontecer muitas coisas. Eu disse, não, mas a gente não está falando disso, a gente está falando sobre a salvação. Não, mas tem uma profecia. E ficou naquilo. E não saiu. Ele está até hoje lá na profecia dele. E não quis ouvir o Evangelho. Enraizado nas tradições, naquilo que aprendeu desde criança e acha que aquilo que é o certo, sem ir consultar na palavra de Deus onde é o certo. Porque se você acredita em Deus, se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, qual é o lugar que você vai descobrir o certo? Na Bíblia. Não nos religiosos, mas na Bíblia. Eu lembro também, quando eu evangelizava judeus ortodoxos, lá no Bom Retiro, em Higienópolis, em São Paulo, normalmente os mais velhos até, eles são bem bravos. Aí você entregava um folheto, só queria entregar um folheto. Rapaz, eles ficavam bravos. Se pudesse, eles pegavam o folheto da tua mão e rasgavam, porque eles não queriam ouvir. Os fariseus não queriam saber, eles não queriam saber. Eu não quero saber disso. Eu quero continuar do jeito que eu sempre acreditei que era o certo e ponto final. Jovens, mais preocupados em satisfazer as paixões. Já foi mais fácil evangelizar jovens no passado. Hoje está tão enraizada as coisas do mundo, a promiscuidade, as coisas que são ensinadas pela mídia, pela televisão, está tão forte, e pela internet. Eles não querem parar para ouvir isso. Eles não querem ouvir isso. Jovens e adultos na faculdade que não se preocupam em investigar as afirmações de seus professores. Quem fez faculdade aqui sabe que você dentro da faculdade, ser crente dentro da faculdade é complicado. Por quê? Porque tudo vai conspirar contra Deus. E eles vão querer ensinar tantas coisas erradas e vão alegar mil coisas. Vão alegar que nós somos ignorantes, porque nós não entendemos de ciência. Eu até coloquei, eu acho que o livro aí, pega para mim, faz favor, só abre, ele tá bem, não, só abre, pega aí, na primeira, isso aí mesmo. Eu esqueci de trazer para cá. Eu acho que eu já mostrei aqui numa aula de EBD. Adalto Lourenço. Aí quando eles falam assim para mim, eu falo assim, assiste o vídeo desse homem aqui. Ele é formado em Física pela Bob Jones University, em Carolina do Sul. Ele possui mestrado em Física, o doutorado em outras áreas, tem vários nomes em inglês aqui que eu não vou me arriscar a falar. Mas esse livro aqui, Como Tudo Começou, ele refuta cabalmente a teoria da evolução e com argumentos bíblicos. Tem um outro homem, William Lane Craig, não sei se o pastor Bill já ouviu falar dele. William Lane Craig, ele faz debates em grandes faculdades no mundo inteiro e os ateus mais famosos do mundo fogem dele.
se eu não estou enganado, se eu não errar o nome, Richard Dawkins, já ouviu falar esse nome? Ele escreveu o livro Deus, um Delírio, onde ele tenta refutar Deus. Esse homem fugiu por muito tempo dele. Depois eu descobri que até ele conseguiu um debate, porque ele não queria debater com esse homem, com William Lane Craig, que é um grande apologeta, é um defensor da fé. Não somos ignorantes. Não somos burros porque defendemos a palavra de Deus. Mas muitos jovens, influenciados pelos seus professores, influenciados na faculdade, por essa mídia, acham que somos. Mas no fundo, não querem saber como os fariseus. Por quê? O que é mais cômodo? O que é mais fácil? Eu aceitar a palavra de Deus como verdade e me arrepender dos meus pecados, aceitar Cristo como Salvador e viver uma vida para a glória de Deus? Ou ficar na ignorância, afirmar que os crentes são fanáticos cegos, afirmar que Jesus nem existiu, se existiu foi um homem comum, no máximo um profeta. Mas na realidade não querem saber por quê? Porque querem continuar vivendo do seu jeito, fazendo a sua própria vontade. Não querem mexer no seu status quo, na sua vida. Não querem mexer com isso. Está bom assim. Qual o problema de eu ir lá beber minha cerveja no bar, de eu viver uma vida? É a minha vida. Não quero saber. Eu não quero. Os fariseus, os religiosos. Não seria melhor realmente buscar conhecer todos os lados e ver quem está falando a verdade? Ou melhor, quem é a verdade? Lembra que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Fora dele, é tudo relativo. Mas a palavra de Deus é verdade. Eles ultrapassaram o limite da ignorância, mas eles também ultrapassaram o limite da provocação. O verso 16, volta lá para Lucas 11, não sei se você está no texto que eu tinha falado anteriormente. Lucas 11, olha o verso 16. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Esse tentando-o aqui não é o que muita gente pensa, até dependendo da tradução, vai ser até um pouquinho diferente. Não é o que as pessoas pensam assim, não, faz mais um sinal que aí a gente vai crer. Não era essa a ideia. Não, você expulsou demônios, você fez isso, aquilo. Não, mas agora a gente quer ver algo do céu. Faz alguma coisa assim, muito diferente, para que a gente possa crer. Essa era a ideia. Essa palavra tentando não tem essa conotação. É provocando. Eles não iam crer. Eles não queriam crer. Mas isso era só um tipo de provocação. Eles não estavam contentes em apenas hostilizar a Cristo, dizendo que o seu poder era de Satanás. Eles queriam fazê-lo errar e humilhá-lo. Eu assisti um podcast onde foi um teólogo famoso, Iago Martins, aí foi um agnóstico e foi um ateu. Infelizmente esse teólogo ele estava tentando só ser educado com eles. Muitas vezes ele falava até que concordava com algumas coisas para não entrar em choque. Mas o agnóstico ele falou mais ou menos a mesma coisa que nesse versículo. Ele falou assim: olha, eu não vou dizer que eu não vou acreditar em Deus, mas para eu acreditar mesmo, ele tinha que fazer algo extraordinário para eu ver na minha frente. Eu tenho que fazer algo assim, porque senão, do contrário, eu prefiro continuar com a minha crença. A maioria das pessoas faz isso. A maioria das pessoas, se Deus não fizer algo extraordinário, não. Eu prefiro continuar do jeito que eu estou. E por isso surgem igrejas que tentam trazer um extraordinário para ver se atraem pessoas para dentro. Falam de milagres, falam de coisas. Eu não digo que Deus não possa fazer algum tipo de milagre. Eu não digo que Deus não possa fazer coisas diferentes.
Eu conheço pessoas que realmente foram curadas de doenças específicas. Mas na sua grande, gigantesca maioria, o que a gente vê dessas igrejas não é isso. São shows, são coisas que são feitas para atrair pessoas. E o objetivo sempre é o quê? Alívio próprio. Parar com suas aflições, parar com o seu sofrimento, parar com coisas que perturbam a sua vida. Se eu colocar Paulo comparando isso, ou os outros apóstolos, qual deles que Deus aliviou o sofrimento? Qual deles que não passou por tribulação e que não foi... João não foi martirizado. Os outros 11 foram. Não é totalmente diferente do que é pregado hoje em dia? Eles queriam fazer Cristo errar, queriam humilhá-lo. Mantenha seu dedo em Mateus 11, vai para... em Lucas 11, Mateus capítulo 27. Podia até ter deixado ali, mas eu não lembrava. Mateus capítulo 27, mas mantenha Lucas 11 aberto. Passe embaixo. Mateus capítulo 27, verso 39. Mateus 27, verso 39. Ali. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e os anciãos e os fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Consegue perceber o coração desses homens? Consegue perceber que o que eles falaram? Olha, se descer a gente vai crer. Mas na cabeça deles ele jamais desceu. Na cabeça deles ele era alguém desprezível. Eles não queriam relacionamento nenhum com ele. Queriam era que acontecesse o que aconteceu, que ele fosse morto. O que eles não contavam é que ele tinha que morrer e que ele ressuscitaria ao 3º dia. O homem é especialista nisso, em provocar a Deus. É da nossa natureza, infelizmente. John Lennon, lembra que ele falou que eles eram mais famosos que Cristo? Até deu muito rebuliço. Como que ele morreu? Morto a tiros por um fã. Eu vi o testemunho desse fã que matou ele. E as coisas que ele falou, que ele dizia, tinha uma voz dentro de mim que dizia: mata, mata ele, mata ele. E ele só pensava em matar. Bon Scott, eu não sei se alguém, até mesmo antes da conversão, gostava de rock. Bon Scott, ele era o vocalista do AC/DC, uma banda de rock. Em 1979, ele cantava que seguiria até o fim na autoestrada para o inferno. É uma música bem famosa deles. Eles eram satanistas. Esse tipo de pessoa gosta de provocar a Deus, gosta de espizinhar. Isso em 79. Em 80 ele morreu asfixiado pelo próprio vômito. Foi encontrado morto, asfixiado pelo próprio vômito. Existem outros relatos de homens e pessoas que você pode achar na internet, mas como eu não achei as fontes, eu prefiro não falar. Eu acho que você tem que falar daquilo que você realmente conhece, sabe as fontes. E esses dois eu tenho certeza absoluta que falaram o que falaram. A música está aí gravada no AC/DC. Eles confrontaram a Deus. Eles não... Sabe, é o prazer de brincar com Deus. Eu tinha um colega de trabalho que ele falava assim... eu evangelizava ele. Ele falava assim... Ross, eu quero ir para o inferno mesmo. Lá é mais quentinho. O céu é sem graça. Eu quero ir para o inferno. Eu olhava para ele e dizia... Rapaz, você não sabe o que você está falando. Você não tem ideia do que você está falando. Mas o homem do mundo é assim.
Ele provoca. Eles ultrapassaram o limite da ignorância, da provocação, e eles ultrapassaram o limite da estupidez. Estupidez no sentido de burrice, sabe? Volta lá para Lucas 11, se você deixou marcado. Primeiramente o verso 15. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. Agora dos versos 17 ao 19. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem eu expulso os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. O raciocínio de Cristo falando com eles é bem esse aqui. A divisão numa casa causa destruição. Ok? Satanás não quer ser destruído, não quer que a sua casa seja destruída também. Logo, Satanás não expulsa seus servos das pessoas. Ele nem abdica daquilo que ele considera dele. Consegue entender o raciocínio de Cristo? Ele disse, ó, vocês não estão pensando o que vocês estão falando. Porque qualquer um sabe que se houver briga dentro de uma casa, essa casa não resiste. Um casal que está tendo desentendimento após desentendimento e não resolve, não procura resolver, vai continuar casado? Não, vai se separar, vai pedir o divórcio, o que a Bíblia não defende. Mas vai acontecer, por quê? Porque não há comunhão, tá brigando. Irmãos que, por exemplo, os pais são ricos, morrem os pais, ficam os filhos. Eu conheço essa situação, eu já vi isso acontecer dentro da minha família. Pessoas brigando por causa de dinheiro. E aí a família se... É lógico isso, mas nem isso eles conseguiam enxergar essa coisa, essa é uma coisa óbvia. E Jesus diz, olha, uma casa dividida não vai subsistir. E Satanás não vai querer destruir a casa dele. Ele vai querer continuar comandando, dominando. Ele não vai querer ir lá e tirar um demônio que está naquela pessoa, porque aquilo ali pertence a ele. Ele não vai querer isso. Traçando um paralelo. Por que a igreja está como está hoje? Eu falo não igreja, a nossa igreja, mas a igreja de Deus. O que aconteceu com o passar dos anos? O que aconteceu desde a era apostólica até agora com a igreja? Uma casa dividida. Olha o que acontece. Olha a bagunça que virou. Olha tanta gente ensinando coisas completamente erradas e antibíblicas. Que não estão na palavra de Deus. Que não está aqui, não dá para apoiar com a palavra de Deus, mas eles ensinam coisas, aberrações. Eles pegam um versículo e ensinam uma doutrina completa em cima daquele versículo. Casa dividida. Uma igreja que não permanece firme e unida, a tendência dela é acabar. Olhe para a Inglaterra, as igrejas que existiam na Inglaterra. Quantas igrejas sobraram na Inglaterra? É até engraçado, porque hoje eu conversando com alguns colegas no seminário, a gente falava assim, olha, eu até gostaria de ser missionário na Inglaterra, mas o povo vai rir de mim, vai achar que eu estou querendo viver bem. Mas olha como eles precisam de missionários lá. Porque se afastaram completamente, as igrejas começaram a ter problemas e elas foram acabando. E Satanás foi ganhando terreno. E hoje igrejas lá são o quê? Estúdios de grandes, eu esqueci o nome, que produz disco, né? Produtores. Elas são usadas para danceteria. Eles compram porque acham muito legal, mas na realidade isso é meio que até uma provocação com Deus. Igrejas divididas. Por isso João foi enfático que nós devemos amar-nos e perdoar-nos mutuamente, para sempre estarmos unidos, não divididos. Famílias brigam entre si por coisas materiais, por infidelidade, não só física, mas infidelidade às vezes até de pensamentos.
porque acaba se desconectando uns dos outros por mentiras, namoro sem permissão dos pais. Eu conheço alguém que namorou sem permissão dos pais e trouxe muita dor de cabeça para os pais. Muita dor de cabeça. Mas Deus foi misericordioso. Deus foi gracioso comigo. Não que Ele não queira ser com todos. Uma casa dividida entre si não pode subsistir. Aí a gente vai para o verso 19. Jesus está falando mais ou menos isso. Se eu, Jesus, estou expulsando demônios por Beelzebul, é pelo poder de quem que os seus filhos, os seus servos estão fazendo? Estão expulsando. Eu quase consigo ver uma ironia de Cristo aqui falando com eles. Se eu estou expulsando, por que eles estão fazendo então? Porque Satanás não expulsa os próprios servos dele. Então por quem que é? Esta prática exercida pelos servos dos fariseus condenava os próprios fariseus baseado no argumento de Cristo. Eles ultrapassaram o limite da ignorância, o limite da provocação e o limite da estupidez. Conclusão. Os limites quebrados pelos religiosos e alguns do povo impediram que eles enxergassem o que Deus estava fazendo. Por isso que na introdução eu falei de Jacó, José e Israel. Eles tiveram problemas para entender quem era Moisés e aceitar as ordens de Moisés. Por isso que o que aconteceu com todo aquele povo que saiu do Egito de 20 anos para cima? Pereceu no deserto, porque não ouviu Moisés, porque não escutou e desobedeceu. E provocaram a Deus, tentaram a Deus. O que aconteceu com os fariseus e saduceus e religiosos da época deles? A mesma coisa. O que acontece com as pessoas hoje? A mesma coisa. O que vai fazer a diferença é se você realmente quer saber a verdade, quer fazer a vontade de Deus e vem buscar aqui. Senhor, eu quero. Eu não quero ser como aqueles religiosos. Cristo até faz uma referência a Êxodo 8:19, quando ele fala aqui no verso 20. Mas, olha o verso 20. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Êxodo 8:19 é quando uma das pragas, Moisés vai lá e evoca uma das pragas, os magos tentam copiar e aí eles falam para Faraó, isso é o dedo de Deus, a gente não consegue. Jesus puxou esse trecho, ou seja, vocês não estão prestando atenção no que eu vim fazer, e o que eu vim fazer foi implementar o reino. Eu sou o Messias. Ele estava se comparando com Moisés, com o que ele fez com os magos. Ele veio destruir as obras do diabo, tomando controle e resgatando seus encarcerados. Lembra quando ele fala para os discípulos, vão falar para João? Olha, fala que os cegos estão vendo, os mudos falando, os doentes estão sendo curados. Para ele entender que ele era o Messias. E os fariseus não estavam entendendo isso. Os religiosos. O verso 21 e o verso 22 foi o que eu acabei de falar, o que ele veio fazer. Esse despojos, quando ele fala, verso 21, quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Aqui ele está se referindo a Satanás. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, que é Cristo, e venceu ele na cruz, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Cristo, cada vez que ele expulsava um demônio, cada vez que ele libertava uma pessoa, ele estava tirando aquele das garras de Satanás. Porque ele é mais poderoso. Este reino, ele seria implementado se a nação tivesse reconhecido o Messias. Lucas capítulo 13, logo aí na frente.
Verso 34, olha lá. Lucas 13, 34. Espera aí. Aqui. Lucas 13, 34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar os teus filhos como a galinha os seus pintos debaixo das asas e não quiseste. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eles não entenderam quem ele era. Muitos não entendem hoje quem ele é. Que ele é o Salvador. Ele era o Messias para Israel, mas ele é o Salvador para todos os homens, para todo o que se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Wiersbe, o pastor sabe bem quem é, Warren Wiersbe, é um grande teólogo, ele disse o seguinte: é impossível ser neutro nessa guerra espiritual. Lembra quando Jesus fala lá no verso 23, quem está comigo, quem não ajuda comigo, espalha. Pois a neutralidade representa uma oposição a Cristo. Há duas forças espirituais agindo no mundo e devemos escolher entre uma delas. Satanás espalha e destrói, mas Jesus Cristo junta e constrói. Devemos fazer uma escolha e, se optarmos por não escolher um lado, já teremos decidido ficar contra o Senhor. Glória a Deus, falou isso. O muro pertence a Satanás. Lembra a ilustração? Desce, vem pro meu lado. Não, não. Tá tudo bem, pode deixar isso. O muro é meu. Precisa ser tomada uma posição. Precisa tomar a posição pelo lado de Cristo. Se você crê em Cristo e na sua palavra, com tudo que ela diz a respeito de se arrepender e crer nele para a sua salvação, amém. Mas se você recusa, alegando qualquer outra coisa, você tem um problema. Pense nisso. Pense nos religiosos. Pense que eles não buscaram e não entenderam quem era Cristo. E Deus sempre nos dá essa oportunidade. Hoje é o dia santástico. Hoje é o dia da salvação, a Bíblia diz. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Ajuda-nos. Porque, infelizmente, muitas vezes não buscamos conhecer ao Senhor e a sua palavra como deveríamos. Ajuda-nos, Pai, a não sermos religiosos como os fariseus, como os saduceus, como aqueles homens daquele tempo de Cristo, que amavam tanto a sua vida e detestaram tanto o que Cristo fez, que não conseguiram enxergar o seu Messias, o Messias de Israel. E perderam a oportunidade. E não somente a perderam, mas como nós veremos em outras mensagens futuras, eles se condenaram. Condenaram porque endureceram seu coração. Ajuda, Pai, que nenhum de nós tenha um coração endurecido para o Senhor e para o Teu Espírito Santo. Abençoa cada um. O retorno para os nossos lares e livra-nos, Pai, de todo mal. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Uma oração silenciosa, estamos encerrados.